senhor presidente, digníssimos pares, eu iria preencher a minha fala com duas partes. Uma sempre ouvindo, para depois, se precisar, responder o dia a dia da Câmara Municipal e as ações do governo e as falas dos vereadores. E a outra parte, que é a que eu vou usar, é para me reportar a última sessão e a última semana transcorrida em Penedo. Todo mundo sabe, ou quem não sabia passa a saber, que há mais de um grupo, mas se torna um grupo de pessoas aqui em Penedo, algumas entidades particulares e outras governamentais, como é o caso do Sindispen, que nunca, jamais iriam apoiar as minhas falas ou as minhas defesas, porque são antigoverno e têm provado isso no decorrer de suas ações. Portanto, eu gostaria de dizer que politicamente, já que faço parte de um grupo político, sou uma pessoa política e que preciso de votos para me eleger para vereador, como já fui eleito 5 vezes, já fui votado quase por 5.000 penedenses. É claro que uma grande maioria repetiu o voto, outros nunca teriam votado em mim, mas votaram. Então sou um vereador já calejado, votado milhares de vezes pelos penedenses, mas eu sei que jamais terei o voto de algumas pessoas. E não estou aqui para reclamar disso, não. É só para dizer que essas pessoas que dizem inverdades a meu respeito, como eu vou provar aqui algum fato, elas não me preocupam no campo político, porque nunca votaram em mim, nunca irão votar em mim, nem irão votar no prefeito Márcio Beltrão, a não ser que se convertam. Isso é a realidade. Por exemplo, a presidenta ou presidente do Sindispen, Ana Flávia, que eu pensei que fosse mais inteligente, ela não sabe até hoje o que é um apólogo. Ela mandou uma nota de repúdio aqui para a Câmara, ainda criticando, senhor presidente, uma obra literária que eu escrevi, e todo mundo sabe o que é um apólogo. Não venha me dizer os senhores radialistas, por exemplo, que não sabem o que é um apólogo. É obrigação saber o que é um apólogo. Por exemplo, a Era do Gelo é um apólogo. Cinderela é um apólogo. Agora, eu escrevi um apólogo onde eu mesmo me retratei como um animal do reino. O prefeito, o vice-prefeito, os servidores, todos os habitantes de Penedo. Mas ela, até hoje, para tentar denegrir a minha imagem, diz que eu feri em 2016 os servidores. Mentira! Dizendo que eles eram animais. Quando eu mesmo estou inserido ali naquela história contada por partes, né? Então isso me deixa realmente muito triste. Mas não é de admirar, porque todas as vezes que a presidenta Ana Flávia conversou com o prefeito de Penedo para tentar resolver problemas do servidor público, ela nunca dizia o que aconteceu no outro dia. Era sempre diferente no rádio. Outro episódio triste comigo aqui foi na sessão em que iríamos votar a Previdência Própria. Eu expliquei para ela que, ao entrar, eu fui o único vereador que fui vaiado. Todo mundo sabe disso, né? Porque a turma se preparava para mim, como se prepara até hoje. Eu entrei, mas apesar de vaiado, eu não liguei. Porém, um cidadão, ali do meio, daquele lado que olha à direita para Vossa Excelência, fez gestos para mim, como é esse que eu estou fazendo aqui, do meio do povo. E eu me dirigi a ele balbuciando apenas os lábios. Coitado. Para ele diretamente, porque ele não tinha sabedoria e nem deveria estar ali naquele lugar. Me dirigi a ele, isoladamente. E depois, conversei com a presidenta ali na Praça do Canhão, explicando a ela o que sucedeu. Ela me deu apoio
e disse que aquilo não deveria acontecer e não iria mais acontecer. Mas no outro dia, no rádio, ela disse que eu fiz aquilo. Eu fiquei muito triste e decepcionado com ela, porque eu tinha dito a ela o que tinha acontecido e ela me apoiou e me entendeu. Mas depois foi contar ao modo dela o inverso do que eu havia contado. Ela já é acostumada a fazer isso. Portanto, essa notinha de repúdio aí não tem nenhum valor para mim, porque aí sim eu posso dizer que é engodo. Não é a verdade. Todo mundo me conhece aqui em Penedo e sabe que eu nunca procurei maltratar ou destratar ninguém. O que aconteceu essa semana foi um fato inédito. Primeiro, o vereador e radialista João Lucas deixou de dar o recado correto no rádio. Eu já conversei com o dentista. Vou explicar aos senhores, para não haver dúvida. Conversei já com o dentista, já sentei com ele, estamos em paz, estamos numa boa, e sobre isso eu falo daqui a pouco. E já me dirigi à própria família. Mas aí alguém ligou para o programa do radialista João Lucas, dizendo, alguém do próprio posto de saúde, né? Tem sempre as pessoas engraçadinhas, e essa pessoa disse que o dentista não havia atendido por falta da mochilinha de lixo lá, que a gente já sabe da história toda. E isso não é a verdade. O dentista me disse que atendeu o povo. Foi, comprou a cestinha, o saquinho de lixo e atendeu todo mundo. Eu peguei o livro para ver daquele dia e ele tinha produção, ou seja, ele atendeu. O recado que foi dado no rádio foi engodo, não foi verdade. Mas aí é um exemplo para o próprio radialista João Lucas ver que não pode receber um recado por telefone qualquer e simplesmente aceitar aquilo como verdade. Aí eu aqui, no fogo do debate, acreditei que era realmente assim e não era. Ele mesmo foi traído pelo telefonema que recebeu. Mas incauto, deu atenção como se fora verdade e gerou aquele tumulto todo. Eu fui defender o governo, eu sou líder do governo, não fui fazer outra coisa. E eu estava aqui para defender o governo contra aquele requerimento, nada mais do que isso, né? Que mandava o governo sair do gabinete e comprar saquinho de lixo, o governo Penedo. Não vou exceder a mais do que foi, não. O requerimento poderia ser votado e aprovado se tivesse outro teor, mas ele realmente tinha um teor desconectado com a realidade. Eu me dou muito bem com a família do dentista João. Sempre fui amigo do João Bolinha, mas nem eu e nem o futuro deputado João Lucas sabíamos quem era o dentista. Sabias? Não, nem eu. Ou seja, nós não falamos nomes de pessoas. A discussão foi genérica. Ele tentando defender o servidor e eu tentando defender o governo, só isso. Agora, excedi no calor, excedi, inclusive não tenho problema nenhum, nem tenho crise nenhuma para reconhecer, inclusive fui lá, conversei com ele, me retratei perante ele e disse que faria a mesma coisa, mesmo que o dentista fosse meu pai, meu irmão, meu filho. Eu estava falando de forma genérica, defendendo o atendimento. Não estava querendo agredir ninguém. Mas se o fiz, pedi desculpas, estou dizendo aqui, né, se houve um excesso, eu peço desculpas, não é pecado, né? Quando a gente começa a sessão, diz, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido. Eu não poderia começar esta sessão de hoje sem rezar o Pai Nosso. Então já pedi perdão a Deus, se excedi, pedi perdão ao dentista. Ele é um menino que eu conhecia pouco, mas conheço muito a sua família. E eu creio que, quanto a nós dois lá e a família, está tudo resolvido. Se bem que é uma mágoa, é uma nódula que vai ficar entre nós. No termo político. Mas nada mais do que isso. Se você me permite, a Vossa Excelência me permite, o dentista é um excelente profissional. O histórico dele é muito bom. É bom. O cabo é bom. Agora, errar, todo mundo erra. Mesmo um dentista bom como ele, pode dar uma de Maradona, né? E na Copa do Mundo... O vereador Bilimar, não deixando
passar a tribuna, hoje está usando o nome, eu quero que essa carta não mande só para o dentista, para todos os servidores dessa prefeitura, que é um patrimônio desse município. Com certeza. Prefeitos, vereadores vão passar de muito, mas os servidores não. E passa também, depende da circunstância. Passa, agora, hoje... Licença, Belimar. Passa quando o homem chama. Claro. Mas tudo passa. Todos os servidores desse município, honra e glória para todos eles. Estou dizendo isso, senhor presidente, não estou fugindo disso. Inclusive, quero dizer que, como político, eu tenho muitos apoios de servidores e continuo tendo. É bom que eu reconheça isso. Eu tenho muitos servidores que são aliados também ao meu pensamento político. Eu não posso esquecer deles. Nunca esqueci. Tenho familiares professores na área de saúde. Em todos os lugares eu tenho também parentes e grandes amigos. E, graças a Deus, não tenho encontrado só porta na cara, não, nesse caso. Pela rua, tenho recebido muitos apoios genéricos. Quem entende que eu não estava me dirigindo à pessoa ou a pessoas, mas estava me dirigindo de forma genérica. Falhei no afã, no calor da discussão, e quanto a isso já discussei. Agora também peço que as pessoas me considerem e não digam mentiras a meu respeito, como no caso da questão de chamar pessoas de animais. É bom que entenda o que é literatura, pesquise mais um pouco. É bom que veja que eu não quis chamar aqui os servidores de coitados. Isso não é verdade. Isso foi conversado. Se não fosse, eu ficaria calado. Mas foi. Isso não foi respeitado, como que num acordo e esclarecimento. E fora isso, senhor presidente, depois de falar sobre o assunto, e de mandar um abraço especial para o João, para o Bolinha, para a mãe dele, com os quais mantive e mantenho um relacionamento bom, se bem que foi um pouco ferido, mas eu não posso, além de pedir desculpas, eu não posso deixar de dizer que defender o serviço público é o nosso direito, assim como também defender o direito à democracia. O direito a ter uma resposta no rádio, que foi me negada pelo vereador João Lucas, e radialista. Eu pedi aqui, estou inscrito, os senhores ouviram. Mas no outro dia ele mandou todo mundo falar, menos eu. E eu mandei mensagens que ele viu, está no meu celular, está constatado que ele viu e ouviu pedindo para ir, e me negou ir ao rádio. Isso é ditadura. Então, enquanto a gente ainda tem tempo de rever os nossos conceitos, é bom. Não é bom criarmos uma ditadura do rádio. Já pensou? João Lucas é vereador. Não pode crescer como ditador querendo ser gestor ou deputado, porque isso não vai pegar bem. Então, quero também deixar a minha fala de repúdio, não só a Grande Rio, que fugiu da realidade, e também para a Francês FM, que, como é francês, desconhece a legislação brasileira, pois nos programas do Lula Costa e do Raul Rodrigues, eu fui citado, as pessoas foram lá, deram entrevistas, eu pedi para falar, mas aí o imperador do rádio me disse que a direção da rádio, infelizmente, todos sabem da história da direção da rádio comigo, disse que eu não falaria, só se eu pedisse à justiça para falar. Eu não quero fazer isso, acho isso vergonhoso. Então nós temos aqui uma ditadurazinha de rádio e política, que não pode de maneira nenhuma criticar o governo de Penedo. Belimar, Vossa Excelência, vou dar 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado. Não pode criticar o governo de Penedo, porque é um governo honesto, atende todo mundo bem quando procura. É um cara que não agride ninguém, que não nega as decências do municipalismo, que se comunica, que age em favor do trabalhador, do servidor público, que nem precisa de muita coisa quando tem para chegar a conclusões. Agora, é um governo humano e precisa ser respeitado como um ser humano, que muitas vezes não o é. Então,
Antes de tirarmos o argueiro do olho de alguém, a Escritura Sagrada diz, é bom que a gente tire o nosso. Não estou aqui mentindo, mas o que eu disse aqui eu tenho como provar. Pelos meus escritos, pelas minhas falas e pela minha busca de falar com as pessoas exatas para falar sobre as coisas corretas. Concessão pública é concessão pública. Ninguém é dono de rádio em Penedo. Não se pode negar direito de defesa. E pode, como fizeram. Mas é falta de respeito. Mas entrego isso ao legislador de todas as coisas. E a ele também me dirijo pedindo perdão, misericórdia e que eu tenha sabedoria para tocar o barco da minha vida. Mas não vou me calar nunca contra algumas injustiças. E se cometem algumas injustiças em nome de algumas coisas que a gente não sabe nem como classificar. Mas eu, senhor presidente, aproveito para me retratar daquelas palavras. Já disse isso ao João pessoalmente, estive com ele, estive com a coordenadora geral de odontologia em Penedo, Edline. Ela esteve comigo e ele juntos, nós conversamos e inclusive disse a ele que o que eu disse a ele pessoalmente diria aqui. Mas não sou taxado de forma geral como uma pessoa rude. Todo mundo que me conhece sabe do meu comportamento. Talvez eu tenha excedido, e excedi, né? Então, desculpe, senhores, vereadores, mas tem coisas que a gente também precisa defender, o direito geral. Não disse nome, foi genérico, torno a dizer, mas reconheço que nós poderíamos apagar das anotações e da ata dessa casa, e eu peço ao secretário, ao taquígrafo da casa e a Vossa Excelência para fazermos essa reparação.